Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje uma convidada muito especial, Regina Próspero. Ela é paulistana, formada como instrumentadora cirúrgica e também em Direito. Mãe de 3 filhos, é empreendedora na área social e sendo fundadora também do Instituto Vidas Raras. Tudo bem, Regina? Tudo bem. É um prazer tê-la com a gente. Prazer é tudo meu. Quero até agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema que é muito pouco conhecido na vida de todo mundo, que são as doenças raras. Bacana, Regina. Vamos começar no início de tudo. Eu queria saber um pouco da sua infância, como foi sua infância e os grandes aprendizados que você teve com seus pais. Bom, a minha infância foi aqui em Guarulhos, né? Eu morei até os 10 anos em Guarulhos, eu sou filha de militar e tive uma infância muito natural, né? Somos em 6 irmãos, mas aí em 76 o meu pai foi transferido para o interior de São Paulo e aí a minha adolescência toda foi lá. Encontrei meu marido lá, casei e voltei para São Paulo, né? Onde tive os meninos. Então, foi uma infância normal. Bacana. Mas uma coisa que meus pais sempre ensinaram para nós, eu acho que foi até uma marca que eu trago até hoje, foi sempre ajudar o próximo, a solidariedade. Que eu bacana. Acho que isso é muito bom. Isso te inspirou para ser hoje a pessoa que você é reconhecida na área social, um trabalho muito bonito que você faz, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Mas conta um pouquinho dessa tua trajetória profissional até chegar nesse investimento na área social. Na verdade, eu gostaria muito de ter sido médica, né? Eu sempre gostei da área da medicina, da área da saúde, mas eu não conseguia, até por conta da época, o custo para tudo isso era muito alto e minha família não tinha condições de bancar. Por isso até fui fazer instrumentação cirúrgica, porque eu estaria dentro do hospital. Aí casei, em seguida já tive os meninos, né, um atrás do outro, a diferença do Niltinho para o Dudu é de 1 ano e 3 meses. Infelizmente, eles vieram com uma carga genética não muito boa, né? Eles são acometidos por mucopolissacaridose e eu tive que estacionar toda a minha vida profissional para poder cuidar dos filhos. E isso aconteceu até praticamente agora em 2007, quando o Dudu foi para a faculdade e eu engrenei junto com ele. Quer dizer que é mucose polissacaridose, essa é a palavra, né? Mucopolissacaridose. Mucopolissacaridose. Os dois ficaram cometidos dessa doença, é isso? Isso, dos meus 3 filhos, os 2 têm a mesma carga genética. Por quê? Porque eu sou portadora de um gene, mas ele não me acomete, assim como o meu marido é portador do mesmo gene. Puxa. E não acomete. Como isso acontece é uma loteria. Isso acontece 1 a cada 2, 3 milhões de pessoas. Mas a nossa carga genética é semelhante, o gene que ele traz é europeu, o meu é brasileiro, então assim, é mais um caso de estudo e tivemos os 2 primeiros filhos com essa carga genética, é uma doença autossômica recessiva e infelizmente os meus 2 primeiros filhos vieram acometidos. E o terceiro não teve nada, ele ficou recessivo? Graças a Deus, ele veio sem a doença, ele pode até ser um portador da doença, mas ele nunca vai ser acometido por ela, assim como eu. Entendi. Me fala um pouquinho sobre como você se inspirou e como é que foi a criação da Associação Paulista de Mucopolissacaridoses. A associação nasceu em 2001 pela força e vontade de pais de poder proporcionar para os seus filhos, assim como o meu, né? Nessa época eu já tinha perdido o mais velho, a lidar com a doença e a passar informação para outros pais que estavam vindo. E também tentar trazer benefícios para essas crianças, porque no Brasil não tinha nada, nem informação. Entendo. Eu levava os meninos no médico, nem os médicos sabiam como lidar com a doença, e isso é muito prejudicial. Qual é o percentual na sociedade de pessoas acometidas com essa doença? Você tem uma ideia? No Brasil, hoje, nós temos cadastrados no Instituto Vidas Raras 1.200 pessoas. São pessoas que têm a doença, mas nem todas têm tratamento. Entendo. Então, o Instituto ele acolhe a todos eles, levando acesso ao tratamento àqueles que têm um tratamento já garantido e dando um acolhimento de acompanhamento para aqueles que não têm remédio e não têm o que fazer. E qual a sobrevida normal de uma criança com essa... Um acometido pela mucopolissacaridose, uma pessoa que possui a doença, se não tratado, ele vai ter uma vida muito sofrida
e ele pode ir a óbito até os 5 anos. Sim. Alguns podem viver um pouco mais, muito depende de como a família lida com tudo isso e como ele é acolhido em algum serviço de referência. Perfeito. E depois a Associação Paulista se transformou no Instituto Vidas Raras. Por que houve essa transformação? A Associação Paulista, ela sempre foi muito desbravadora, né? É uma das primeiras associações de doenças raras nascidas no Brasil e uma das que sempre apoiou de forma bem expansiva todas as pessoas que têm mucopolissacaridose. Isso chamou muita atenção de pessoas com outras doenças que, na verdade, sofrem do mesmo mal, falta de informação, falta de acompanhamento, diagnóstico precoce, políticas públicas, e elas vieram ao nosso encontro pedindo ajuda também. E chegou um determinado momento em que a Associação Paulista e mucopolissacaridose já não nos cabia mais. Era restritivo demais, né? Era restritivo demais. E então nós esperamos fazer 15 anos e fomos trocando o nome aos poucos, até porque o nome Paulista e mucopolissacaridose, ele já era reconhecido internacionalmente e a gente tinha medo de criar alguma confusão, né, por causa da mudança de nome. E aí nós migramos para o Instituto Vidas Raras, que pegou muito bem, porque ele reconhece exatamente a nossa função, cuidar do raro. Isso que eu ia te perguntar, qual a função, o que faz o Instituto? O Instituto Vidas Raras, ele acolhe, ele auxilia, orienta e mostra o acesso a tratamento caso haja medicamentoso ou um tratamento paliativo, para que aquela pessoa e aquela família tenham o menos sofrimento possível, para que ela justamente não passe por aquilo que nós, pais fundadores, passamos no passado. Falta de informação, falta de acolhimento, falta de políticas públicas, falta de reconhecimento nacional. Ele chega a encaminhar para tratamento, ou tem tratamento ou não? Essa é uma outra fase. Quando nós recebemos a família, geralmente a família está destruída. Ela recebeu um diagnóstico de uma doença, geralmente incapacitante ou mortal. Ela vai morrer logo. Então ela tem um filho que ela acredita que vai ter toda uma condição de vida normal e de repente tudo aquilo vem por água abaixo. Então a nossa missão, acolher aquela família, mostrar que apesar de ter um problema sério, porque é realmente muito sério, Claro. Ela pode dar condições para aquela criança ter o menos de sofrimento possível. Ou até mesmo um tratamento que nem sempre é medicamentoso, mas que ela pode ter uma qualidade de vida muito dentro do normal. Ir para a escola, se sociabilizar, enfim, tudo aquilo que uma criança normal faz, respeitando as limitações que ela tem, Sim. que é muito importante. Verdade. Mas fazendo com que aquele indivíduo seja inserido na sociedade de forma plena e que ele possa ser um indivíduo produtivo, sim, apesar de. Perfeito. Não, eu acho isso fantástico, porque realmente tem famílias que até culturalmente não pensam dessa forma e deixam os filhos escondidos, reclusos em casa. Isso realmente é muito triste, né? Eu sinto muito quando isso acontece, sabe? Quando o Dudu entrou na faculdade de Direito, ele fez FIG, né? Ele é formado na turma de 2012. As mães me ligaram chorando, dizendo assim: Regina, eu vou voltar meu filho para a escola. Agora eu vi que é possível. É possível, Claro sim. que é. O Dudu já estava cego na época, já tinha melhorado a audição, porque ele já estava em tratamento, mas eu nunca desisti de investir nele. Se eu tivesse levado a ferro e fogo tudo aquilo que os médicos tinham me dito quando eles nasceram, que eles iam ficar cegos, surdos, não iam falar, iam ter retardo mental, iam viver até somente, talvez até os 5 anos, eu já teria condenado meus filhos ali. Sim. E eu me propus a fazer o seguinte: enquanto eles tivessem vida e eles tivessem condições e quisessem fazer, eu estaria ali apoiando, assim como meu marido também. Bacana. E hoje o Dudu vai fazer 29 anos já. É isso que eu ia perguntar, 29 anos, que bacana. 29 anos, acabou de se graduar de novo, ele já é formado em Direito, em 2012 pela FIG, agora acabou de se formar em Administração de Empresas numa faculdade do interior, onde ele optou morar, ele é concursado público lá em Itápolis. E é um menino que poderia muito bem estar em casa, mas eu acho que já teria morrido caso fosse assim. Sim. Aproveitando de uma família que graças a Deus a gente tem condições de dar o que ele precisa, mas ele não seria feliz. É verdade. Ele se sente útil, né? Exatamente, foi por isso que ele foi para Itápolis. Ele disse que precisava se sentir útil e foi atrás de emprego e conseguiu.
e fiz outra faculdade. Bacana. Doenças raras, o que são essas doenças raras? Você já disse que 1.200 pessoas no Brasil todo, realmente é uma doença que acomete poucas pessoas, né, proporcionalmente. Que outras são doenças raras? Doenças raras, pela Organização Mundial da Saúde, ele tem como definição a mesma doença ter 65 indivíduos num rol de 100 mil nascidos vivos. Ah, tá. Então tá, eu falo para você que hoje nós temos em torno de 1.200 pessoas com mucopolissacaridose no Brasil. Aí muitos falam assim, nossa, mas é muito pouco, investir numa quantidade de indivíduo tão pequena, né? Um recurso tão grande, porque isso despende um recurso grande, né, do governo. Mas hoje nós temos 13 milhões de pessoas no Brasil acometidas por uma doença rara. Não necessariamente a minha, pode ser fibrose cística, pode ser Tay-Sachs, pode ser Niemann-Pick, pode ser Fabry, Pompe. Todo mundo pode ter alguém na família ou algum vizinho que tem uma doença rara, que vai morrer, às vezes, sem saber que tem. Então, uma das missões do Instituto Vidas Raras é disseminar informação fidedigna para que as pessoas entendam que é uma doença rara e até mesmo um profissional da saúde, para que ele fique de alerta e poder encaminhar essa pessoa num tempo hábil para que ela tenha uma vida digna. Bacana. Hoje a internet é uma ferramenta fundamental na informação. Você acredita que, em razão dela, nos últimos tempos, a informação está mais ágil, está mais presente na vida das pessoas, inclusive em relação a isso? Com certeza, com certeza. A gente só pede para tomar muito cuidado, porque o Google é uma ferramenta maravilhosa, que infelizmente não tinha tanto pro bem como pro mal, né? Exatamente, mas ele tem muito do luxo ao lixo, É né? verdade. Então, muitas vezes os pais, quando eles começam a perceber alguma anomalia no filho, ele vai para o Google. E ali ele cria um pânico totalmente equivocado em relação a uma doença. E muitos pais, às vezes, acabam até descobrindo a doença do filho antes do médico por causa das redes sociais. Sim. Ele vai procurar. Então, a gente só pede para o pai tomar muito cuidado para que ele não traga uma falsa expectativa ou condene o filho por uma doença que às vezes ele não tem. Mas é extremamente importante hoje a ferramenta que nós temos, que são as redes sociais e a internet. Tá certo. Nós vamos dar um pequeno intervalo, né? E depois nós voltamos novamente com a Regina Próspero, contando um pouquinho da história dela, do Instituto, e tenho certeza que você vai gostar bastante, porque realmente é uma entrevista muito inspiradora, como o nosso programa tem esse propósito. Aguardo você depois lá. Até mais. Deep worker, topside. We know more about the surface of the moon than we do about the bottom of the ocean. Climate change will be impacted. We do not need more oil. Exigimos que a Total desista dos seus planos de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Volta com o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje nossa convidada é Regina Próspero. Contou um pouquinho da sua infância, das inspirações que teve com seus pais, que levaram fortemente essa carga de aconselhamento, de exemplo, levou para a vida social. E ela teve 3 filhos, 2 deles portadores de uma deficiência, que levou para um instituto hoje, o Instituto Vidas Raras, que realmente é reconhecido internacionalmente, um trabalho muito bem feito, muito bonito, que faz com essas pessoas de acolhimento, de esclarecimento e muita informação. Isso realmente é tão importante e principalmente a gente nos dá orgulho porque está na nossa cidade de Guarulhos. Regina, conta um pouquinho para a gente como é que é o atendimento. Você já falou brevemente, mas explica desde que a pessoa chega no Instituto, como é que ela é conduzida lá dentro.
Geralmente, na verdade, 90% das pessoas chegam para nós por telefone ou pela internet. Eles mandam mensagem e nós retornamos a ligação para o número indicado. Mas boa parte deles chega para nós por telefone. Nós temos uma central de atendimento dentro do Instituto, nós temos 4 meninas que fazem atendimento telefônico o dia inteiro. Temos também o Linha Rara, que ele vai completar 2 anos agora no dia 21 de fevereiro. É uma parceria que nós temos com o Hospital das Clínicas de São Paulo e com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O que o Linha Rara faz? Você tem uma dúvida sobre uma questão de doença rara, seja você médico, seja família, paciente, você vai fazer o seu questionamento e nós direcionamos para um profissional habilitado para responder aquele segmento do questionamento. Pode ser jurídico, pode ser clínico, pode ser só um artigo científico ou só eu quero um contato com a Associação de Fibrose Cística. Nós passamos. Nós temos uma rede de parceiros, de associações, tem mais de uma centena de parceiros, então nós indicamos aquela pessoa que está mais habilitada a lidar com aquela pessoa em questão. Boa parte dos pedidos são de pessoas que já estão com um diagnóstico e não sabem o que fazer com aquele diagnóstico. Tá? Existe um tratamento medicamentoso, mas ele é muito caro e eu não sei o que fazer. Então, nós damos as opções que ele tem para buscar o acesso àquele tratamento para que ele tenha uma vida dentro da normalidade. Ou, olha, eu preciso de um médico que atenda o meu filho que está com diagnóstico e eu não sei quem procurar. Então, nós direcionamos aquela pessoa para o especialista clínico mais indicado, nós damos um rol de pessoas que possam atendê-lo e aí fica em cargo dele escolher, né, fazer a melhor escolha. Eu preciso fazer um exame, um exoma, né, que hoje é um exame que está sendo muito pedido, muitas vezes de forma desnecessária, mas acontece. Então, a gente passa um rol de laboratórios de excelência para aquela pessoa ir atrás. O Linha Rara não faz diagnóstico. Ele procura diminuir o tempo que a pessoa vai peregrinar nos centros. Por quê? Doença rara, como o nome já diz, pouca gente tem conhecimento. Eu demorei 5 anos para ter o diagnóstico fechado dos meus filhos. Tem gente que morre sem saber o que tem. E é uma situação muito ingrata. Porque pior do que você ter um diagnóstico ruim dentro da sua casa, e eu falo isso com propriedade, é você não saber com o que está lidando. É verdade, a falta de informação. Mas me diga uma coisa, tudo que você já falou já demonstra a importância que o Instituto tem, mas parece que ele é um referencial, não só no Brasil, como externamente, para a criação de leis, tudo. Isso é verdade? É verdade. O Instituto Vidas Raras foi estudar, foi buscar conhecimento. Em 2003, eu cheguei em Brasília com meu marido, batendo nas portas para mostrar o que era doenças raras para os parlamentares. Ninguém sabia, mas quem é que pode nos dar um acolhimento legalmente falando? O parlamentar. Então, nós começamos a ir para Brasília, sem até muito o que saber, mas pegamos pessoas muito interessadas e que viram a nossa necessidade e foram nos instruindo. Então, hoje o Instituto Vidas Raras ele é uma referência para o Ministério da Saúde, para a AGU, para a Procuradoria-Geral da União, todos os órgãos, né, necessários para dar o acolhimento para uma família, um doente raro, o Instituto Vidas Raras está lá. Trabalhamos em políticas públicas, nós fomos um dos membros titulares do grupo de trabalho do Ministério da Saúde para criar a Portaria 199, que acolhe o doente raro, e trabalhamos em todas as leis, dando consultoria para que essas leis sejam bem adequadas ao acolhimento do doente raro, para que ela não seja somente uma lei. Sim, é verdade. E novos projetos do Instituto? O que vocês estão... Nós estamos querendo incorporar outros tratamentos, né? Agora em 2018 nós conseguimos incorporar no SUS mais de 5 tratamentos que são de alto custo para que essas pessoas não precisem entrar com ação judicial para conseguir um tratamento que ela tem direito, né? Infelizmente, até então era só por via judicial. E, então, nós queremos continuar com esse trabalho junto ao Ministério e fazer... tem outras leis também que nós queremos que sejam assinadas e sancionadas e que tragam benefícios para os doentes raros. E também criar novos centros de referência para que essas pessoas saibam aonde procurar no caso delas terem um diagnóstico de doença rara. Entendi. Você teve 2 filhos com essa doença. Um deles partiu cedo. Né?
Como é que você se dividiu? Como é que foi superar essa dor? Porque você tinha a dor de um lado e mais outro, né? Mas no caso 2, dependendo de você, né? Naquele momento foi muito complicado, porque o Dudu, ele é somente 1 ano e 3 meses mais novo que o mais velho, e eles sempre foram criados juntinhos. Eles eram como gêmeos, mesma estatura praticamente, as mesmas necessidades. Então foi muito complicado para mim, porque no ato da internação do Niltinho, o Dudu estava junto. E aí ele viu o irmão ir, mas não viu o irmão voltar. E ele tinha a mesma doença, então a minha preocupação naquele momento é que ele não se visse na mesma condição do irmão, porque ele sempre foi muito inteligente. Não pude viver o meu luto, porque eu tinha outro para cuidar, mas aquilo fez com que eu me empenhasse mais ainda em tentar melhorar a condição do mais novo e fazer com que outras pessoas não sofressem a mesma dor que eu sofri com a perda. E eu falo que cada criança que a gente ajuda a cuidar e que a gente vê que ela seguiu um caminho diferente daquele que naturalmente a doença levaria, é como se eu estivesse salvando aquele que eu não salvei. Entendi. Bacana. Você, o Dudu fez direito, né? E você resolveu fazer direito também. Na verdade, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer direito, mas naquele momento a faculdade foi muito acolhedora, mas eles me disseram o seguinte: eu não tenho condições de lidar com ele aqui, alguém vai ter que fazer faculdade com ele. E bom, vou junto, né? Aí prestei vestibular, passei, a Unifig também me acolheu e me formei junto com o Dudu na turma de 2012. Eu falo que tem coisas que muita gente fala assim: você ajudou o Dudu. Eu falei, não, ele me ajudou. Bacana. Ele me deu um conhecimento que eu precisava, mas que eu não buscaria se não fosse por ele. Mas parece que o Dudu não era só referência para você lá dentro, né? Não, o Dudu até terminou a outra faculdade agora e eu fiquei tão feliz, assim como no Direito, ele foi orador, ele tirou 10 no TCC, foi um dos melhores alunos da sala, era referência para a faculdade toda. Agora, nessa última faculdade, o presidente do Conselho Regional de Administração foi até Itápolis para fazer uma homenagem para ele como um aluno exemplar. Falou que tem coisa melhor para uma mãe e um pai escutar? Realmente é um aprendizado muito grande, né? E aí, qual foi o maior aprendizado nessa experiência? No geral, no todo. É. Fora todo o conhecimento que eu acho que a vida me proporcionou, que isso não tem preço, foi ler uma matéria que o Dudu fez uma vez, acho que foi a primeira entrevista que eu li dele numa revista, e eu não estava presente quando ele falou com o repórter, agradecendo o pai e a mãe, em primeiro lugar, porque quando todo mundo tinha condenado ele à morte, somente o pai e a mãe acreditaram, incentivaram e fizeram com que ele fosse o que ele é hoje. Que bacana, né? Eu acho que não tem recompensa maior do que essa, né? Ah, não tem. Eu falo que filho é filho, né? O Léo veio numa época também, o Léo é 8 anos e meio mais novo que o Dudu. Eu falo que o Léo foi o susto, porque eu não deveria engravidar mais, eu tenho uma carga genética pesada. Mas o Léo veio, eu falo que ele não foi planejado, mas ele foi extremamente querido, mas ele veio para resgatar uma esperança que o pai tinha perdido na vida. Então, cada um na sua importância, ele vem com uma missão muito, muito grande. O Léo foi essa. E também está aí, um rapaz que acabou de se formar em aviação civil, aí eu falo que agora eu já posso descansar um pouquinho, né? Bacana. Fala um pouquinho das principais necessidades do Instituto e como quem está nos assistindo pode ajudar. Bom, o Instituto Vidas Raras, assim como todas as associações, né, que existem hoje de doenças raras, crônicas, é a parte financeira. A gente vive com projetos, a gente vive por doação. Não só a doação financeira, mas às vezes a doação voluntariada também ela é importante. Às vezes eu preciso de um consultor na área de psicologia ou na área médica. Eu só trabalho com voluntários. Eu tenho uma rede de atendimento de voluntários cadastrados no Instituto muito grande, mas nem sempre, naquele momento, aquele profissional pode atender. Está à disposição e na região onde ele tem que atender. Por exemplo, eu tenho paciente no Acre. Então, eu tenho que achar alguém no Acre para atender aquela pessoa rápido, porque ele não pode esperar uma fila do SUS de 2 anos. Então, o Instituto, ele carece de muitas coisas, né? Como todas as associações, a parte financeira, o acolhimento, o voluntariado, às vezes cesta básica. Eu tenho famílias que passam fome, eles recebem o LOAS, mas não é o suficiente para poder se manter.
Às vezes eu preciso de leite, uma fórmula especial que custa R$ 1.800 e que dura 3 dias. Então, o cobertor de pobre, ele funciona bem. E de vez em quando, assim, eu sou cara de pau, eu ligo para algum empresário meu aqui de Guarulhos e falo assim, olha, eu preciso de uma cesta básica para agora. Tenho, Regina, vou te mandar. Sempre tem uma alma boa para ajudar. Mas, se a gente pudesse ter campanhas de arrecadação de alimentos, leite, fralda geriátrica, a gente precisa muito, ajudaria bastante. Passa o site do Instituto, acho que fica mais fácil, né? Sim. O nosso site é o www.vidasraras.org.br. Nós temos também a central de atendimento, que é o 0800 006 7868. Temos o telefone... De novo, 0800? 006 7868. Esse é o do Linha Rara. Tá. E o fixo, que é o 2414-3060. A gente está aqui na Cônigo Valadão. É só ir lá fazer uma visitinha e nos conhecer. Bacana. Com tudo isso que você falou, você acredita em destino? Acredito. Eu acho que nada é por acaso. Isso eu sempre falei para os meus filhos. Um dia o Dudu disse para mim que ele acreditava que o tratamento não ia chegar a tempo para ele. E eu disse para ele aquilo que eu sempre falo para todo mundo. Ninguém vem aqui por acaso. E todo mundo tem uma missão. Mesmo que essa missão seja somente dar amor e carinho por um tempo determinado. Mas todo mundo tem. Eu acho que esse é o destino. Bacana. Regina, estamos chegando ao final do nosso programa e esse programa tem por base, por objetivo, inspirar as pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para que também tivesse o sonho de ajudar, de procurar montar ou criar um instituto como você fez, ou seja, empreender na área social, que fizesse. Olha, acho que a primeira coisa é você ter dentro de si aquilo que você tem a vontade de fazer. Eu até comentei com você agora há pouco, então eu dizer, se alguém há 20 anos atrás dissesse que eu estaria aqui, estaria com missões internacionais, ajudando tantas pessoas, eu não tenho noção de quantas pessoas o Instituto já ajudou, e eu ia falar assim, mentira. Tudo é possível. Eu acho que a gente tem que se empenhar, a gente tem que acreditar e a gente tem que investir. E no meu caso, assim como eu sei que tem muitas famílias como eu, é acreditar no seu filho, é acreditar naquilo que você tem dentro de casa. Mesmo que todo mundo diga não é possível, a gente é capaz de fazer sim. A gente só precisa ter boa vontade e desprender aquilo que a gente tem dentro de si para com o outro. Bacana. Regina Próspero, nossa entrevistada de hoje. Agradeço muito sua entrevista. Foi um prazer realmente tê-la com a gente. Eu é que agradeço. Estou à disposição. E é isso. Entrevistas inspiradoras, mais uma vez, atingindo seu objetivo de levar a você, que nos assiste, histórias, né, realmente inspiradoras, histórias que mexem com a gente e nos impulsionam a acreditar nos nossos sonhos, nas vontades que temos e às vezes a gente deixa para lá, né? Não, vamos realmente nos inspirar e ser proativo, fazer para que contribuamos com o nosso planeta. Obrigado por sua audiência, até uma nova entrevista. Até mais.